E Alexandre Pato deu uma bela ajuda ao São Paulo na busca por um dos reforços, talvez o principal reforço do tricolor para a temporada de 23, vídeo de hoje do canal do Nicola, dá todos os detalhes dessa história e fala também sobre o planejamento do Corinthians para não perder Pedro, a grande joia alvinegra em muito tempo. Quero te atualizar ainda sobre o Palmeiras, por que o Verdão ainda não pagou o Peñarol em ação que pode se tornar um problema na FIFA. Atualizações sobre o Cruzeiro muito perto de anunciar mais um zagueiro, esse super artilheiro. Quero falar ainda sobre o Flamengo que vai ganhar com o Campeonato Carioca perto do que ganham os clubes paulistas. Te atualizo sobre a minha luz, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, tá bom? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que preparou uma cotação especial para o grande clássico de sábado, 9h30 da manhã, entre Manchester United e Manchester City, jogo da Premier League. Se der United em casa, você vai faturar R$ 4,28 para cada real apostado. Em caso de empate, R$ 4,08. Poucos clássicos na história do futebol mundial tem tanto favoritismo para o time visitante como o Manchester City nesse caso. A vitória do City está pagando R$ 1,85. Você, por exemplo, apostar R$ 100 no empate e isso acontecer, você leva R$ 408 para casa. Para apostar, você sabe, é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. Luiz Segovia, zagueiro equatoriano que pertencia ao Independente Del Valle, foi apresentado e destacou a grandeza do Botafogo, afirmando também que chega para ganhar muitos títulos pelo novo clube. Bora contar ainda que o Atlético Mineiro pretende quitar o 13º, a segunda parcela pendente, as férias e também os direitos de imagem até a semana da estreia do time no Campeonato Mineiro, ou seja, até a semana que vem. O Galo estreia no dia 21 de janeiro contra a Caldense. Bora falar agora sobre o São Paulo e o Orejuela. São Paulo tinha planos de negociá-lo, mas o Orejuela tem treinado relativamente bem e pode aparecer como uma das surpresas na estreia do tricolor no Campeonato Paulista. Hoje ele é favorito para usar a camisa número 2, especialmente na partida de estreia contra o time de Itu. Bora falar ainda sobre o Fluminense, que anunciou algo que a gente havia contado pela manhã. No início da tarde, o Fluminense revelou que chegou a um acordo para a renovação do contrato de John Arias, jogador que jogou muita bola na temporada passada. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 26. Quero contar ainda que Figueiredo assinou a renovação do contrato com o Vasco da Gama, jogador dos mais importantes na temporada passada, jovem com enorme potencial. Novo vínculo vai terminar apenas em dezembro de 26. Por último, mas não menos importante, contar que o Wolverhampton vai comprar Matheus Cunha. Centroavante brasileiro que pertencia ao Atlético de Madrid, foi por empréstimo ao time inglês. Existiam algumas cláusulas que obrigariam o Wolverhampton a comprá-lo. Elas já foram cumpridas em poucos dias e a negociação vai girar na casa dos 50 milhões de euros. Bora falar agora sobre a SAF da minha portuguesa. Tenho contado para vocês sobre todas as dificuldades que o presidente Antônio Carlos Castanheira tem encontrado, especialmente depois que a Estrela Galícia, que havia demonstrado a intenção de comprar o clube, desistiu da operação no Brasil. Nem a fábrica que seria construída em Araraquara continuará. Esse projeto deixou de existir. Conversei com o presidente da Luz antes de gravar esse vídeo e ele me disse o seguinte sobre a SAF, abre aspas. A SAF é a nossa salvação. Estou trabalhando intensamente nisso. Várias reuniões. Até o meio do ano tenho que terminar com tudo. Aprovações no clube e acerto com um investidor. Prometo ficar de olho nessa história para te deixar a par sobre a chance de a Lusa, mais do que a chance, sobre quem será o parceiro da Lusa nessa negociação em relação à SAF. Bora falar sobre o Flamengo e direitos de transmissão de TV no Campeonato Carioca. Você sabe que o Flamengo acabou causando uma guerrinha interna. Vasco e Botafogo deixaram de acertar com a Band por não concordarem com o fato de o Flamengo receber mais do que os outros. No final das contas, o Flamengo vai embolsar bem mais do que a concorrência. Nessa temporada de 2023, com o Campeonato Carioca, o lucro do Flamengo em direitos de transmissão será de 21 milhões de reais. Na temporada que vem, 24 milhões de reais e no último ano de contrato, 27 milhões. Um pacote total de 72 milhões de reais por um acordo de 3 anos. O Conselho Deliberativo do Flamengo foi submetido a esses números e aprovou por unanimidade. Só para lembrar,
A primeira oferta feita a Vasco e Botafogo era de 9 milhões de reais, os dois ganhariam 9 e o Flamengo ganharia 18. Com a desistência dos dois clubes grandes, o Flamengo conseguiu aumentar de 18 para 21 milhões de reais o seu faturamento na temporada atual. Esses 21 milhões se aproximam do que ganham São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, cada um dos grandes em São Paulo embolsa cerca de 30 milhões de reais por edição do Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre Alexandre Pato, que deu uma bela contribuição ao tricolor na contratação de Egson Mendes, volante de 25 anos de idade da seleção equatoriana, talvez o mais badalado entre os reforços, os 6 reforços do tricolor. O Mendes foi anunciado horas atrás e admitiu na entrevista coletiva que o Pato teve papel importante na escolha dele sobre o seu novo clube. Ele havia deixado o Los Angeles FC, estava com os direitos econômicos em mãos e era ele quem escolheria seu futuro. Olha o que disse o Mendes sobre o Pato, abre aspas. Fizemos muito boa amizade nos Estados Unidos. Ele me falou da grandeza do São Paulo, me explicou algumas coisas que quem está fora não sabe. Agradeço a ele pelos conselhos. Disse para eu desfrutar com responsabilidade, mas para não se sentir pressionado, porque tenho bastante chance de ganhar títulos. Só para lembrar, Egson Mendes e Pato jogaram juntos até julho do ano passado pelo Orlando City. Na oportunidade, o Pato acabou se contundindo e o Mendes acabou se mudando do Orlando City para o Los Angeles FC, onde ficou por apenas 6 meses. O Mendes ainda admitiu que o Arboleda teve papel importante também na escolha. O Arboleda e o equatoriano foram parceiros de Copa do Mundo. O Arboleda fez vários elogios ao São Paulo. E o volante ainda admitiu que vai jogar um pouco mais para frente do que vinha atuando nos tempos de seleção equatoriana. É que o Rogério Ceni entende que ele pode atuar como um volante com mais liberdade. Bora falar agora sobre um reforço artilheiro no Cruzeiro. A Raposa espera anunciar nas próximas horas a chegada de Bruno Valdés, zagueiro paraguaio de 30 anos de idade, que depois de várias temporadas no futebol mexicano rescindiu seu contrato com o América, foram 6 anos por lá. Ele rescindiu seu contrato, tinha algumas ofertas em mão da Major League Soccer, da Arábia Saudita, uma especulação do Cerro Porteño, mas o projeto do Cruzeiro acabou agradando e a expectativa é de que ele chegue a Belo Horizonte no fim de semana para passar por exames médicos e assinar um contrato de 2 temporadas. O Cruzeiro abriu seus cofres para contratar esse zagueiro que tem fama de artilheiro. Nenhum jogador na história do Campeonato Mexicano, como o zagueiro, marcou tantos gols quanto ele, foram 27 gols, sendo 13 apenas na temporada 2018-2019, um cara que vai muito bem no jogo aéreo, especialidade da casa. O torcedor do Cruzeiro já pode começar a se preparar para ver um zagueiro com muitos gols. Ele por lá, além desses 27 gols, ainda conquistou 3 títulos nacionais, um dos principais reforços do Cruzeiro para o ano de 2023, gostei bastante desse nome. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que resolveu explicar a dívida que tem com o Peñarol. Eu tava achando meio esquisito. Palmeiras, segundo o clube com o maior faturamento do país, ser alvo de um processo na FIFA por causa de uma dívida de $1 milhão com o Peñarol. E entrei em contato com uma fonte minha no Palmeiras que explicou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras comprou o Piquerez em parcelas. Uma dessas parcelas está em aberto. E é somente uma. Foi no segundo semestre do ano passado, o Palmeiras tinha alguns recebíveis de outros clubes que não foram honrados e o Palmeiras contava com esse dinheiro, até porque não tinha dinheiro em caixa. Então o Palmeiras fez uma proposta de parcelamento ao Peñarol para o pagamento em 2 vezes, dessa parcela que estava em aberto referente ao segundo semestre do ano passado. O Peñarol não aceitou e levou o caso à FIFA. Essa minha fonte completou lembrando que se o Peñarol tivesse aceitado o parcelamento em 2 parcelas, já teria recebido esse dinheiro, até porque o prazo do Palmeiras para o pagamento dessa parcela em 2 vezes já teria se esgotado. Como agora o caso foi à FIFA, o Palmeiras vai esperar por novos desdobramentos. No fim do ano passado, o Peñarol ainda procurou o Palmeiras extrajudicialmente fora dos tribunais para tentar um acordo, não houve acordo. O que essa fonte me assegurou é que nesse momento o Palmeiras já tem dinheiro em caixa para fazer o pagamento, mas não vai se antecipar, vai aguardar por uma posição na FIFA. Isso significa que não há risco algum de o Palmeiras ser proibido de inscrever atletas, até porque quando a FIFA se posicionar a respeito de quanto o Palmeiras precisa pagar, Verdão fará o depósito. Só para arrematar, não dá para dizer que o Palmeiras nada em dinheiro. Na temporada passada, por exemplo, o Palmeiras se viu obrigado a antecipar 63 milhões de reais do patrocínio que cairia da Crefisa somente em 2023. Mas com a grana que cairá nos próximos dias referente à venda do Endrick, cerca de 100 milhões de reais, esse dinheiro ainda não caiu, o Palmeiras vai conseguir respirar bem mais aliviado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians preocupado com assédio estrangeiro em relação a Pedro.
Meio atacante de só 16 anos de idade, cheguei a contar para vocês na semana passada que esse menino é visto como a maior promessa de venda da história do clube. O Corinthians tem convicção de que ele vai se tornar em pouco tempo o jogador mais caro já vendido pelo Corinthians desde a sua fundação. Até por isso, o Corinthians pretende, assim que ele voltar do Sul-Americano Sub-20, mesmo com 16 anos de idade, está com a seleção brasileira Sub-20 disputando o torneio continental. A ideia é que ele volte e se sente à mesa com seu representante Fernando Garcia para que o Corinthians aumente e melhore suas condições salariais. Ele não ganha pouco, até porque ainda nem foi promovido ao time principal, isso deve acontecer a partir do Campeonato Paulista. Mas o Corinthians quer aumentar esse salário, aumentar a multa rescisória para ficar absolutamente seguro de que não vai perdê-lo. A multa de hoje já é de 50 milhões de euros e o Timão estima que seria uma multa boa, tranquila, entre 80 e 100 milhões de euros. Repito, o Corinthians tem enorme convicção de que esse menino vai fazer muito barulho e vai garantir muito dinheiro, uma quantia espetacular. Contrata até 2025, o jogador revelado no clube e que recentemente teve a prioridade da compra destinada ao Zenit. O que isso significa? Em meio às tratativas pelo Yuri Alberto, o Zenit, sabendo da qualidade do Pedro, pediu que o Corinthians desse a preferência. Digamos que daqui a 3 meses o Barcelona apareça com uma oferta de 20 milhões de euros. Antes de fechar com o Barcelona, o Corinthians vai precisar submeter essa negociação ao Zenit. Se o Zenit quiser cobrir a oferta, o jogador vai para o Zenit, senão o Corinthians fecha com o Barcelona. Isso foi só um exemplo, não tem nada do Barcelona, pelo menos por agora. Prometo ficar de olho também nessa história. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!